Saudar a igreja com a paz do Senhor, amém? Olha para o teu irmão que está do teu lado, diga: Deus te conhece, precisa falar algo contigo no particular, amém? Abra a tua Bíblia, já que você está em pé, abra no livro do Evangelho de João, capítulo 15, eu creio que Deus tem uma mensagem para mim e para você nessa noite, em nome de Jesus, né? Estamos aí no penúltimo mês, estamos aí buscando cada dia mais a presença de Deus. Acontecem muitas coisas, nós não entendemos, né? Mas eu creio que nessa noite você vai entender. João capítulo 15, versículo 16, amém? Diz assim: não foste vós que me escolheste a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós. Amém? Pode tomar lugar, o seu local, pode sentar e comece a imaginar o que é que Deus quer falar conosco nessa noite. E nós colocássemos um título aqui, nós ia colocar a escolha, né? E às vezes nós falamos assim: eu aceitei Jesus, mas eu acho que ao contrário, né, pastor? Ele que nos aceitou como nós somos, né? Eu coloquei a escolha, né? A escolha, né? O homem, a mulher, ele escolhe o que os olhos vê, não é isso? Você vai lá comprar alguma coisa, o que teus olhos vê, você escolhe, às vezes pela cor, às vezes pelo, né, pelo tamanho, pelo preço, né? Mas quando Deus escolhe, Ele apenas escolhe. Nós escolhemos. Vamos lá, às vezes você já começa a imaginar o fim do ano, você escolhendo até o lugar que você vai passar o Natal, né? Mas Deus não pensa como homem, né? O livro de Isaías, capítulo 55, ele diz que os meus pensamentos e os teus pensamentos não são como dele. Nossos pensamentos são terrenos e os deles são do alto, né? Então, quer dizer, parece que Deus, ele escolhe as coisas assim que contradiz a realidade, né? Abre a tua Bíblia também no livro de 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 28, para nós entendermos o que é que Deus quer falar com você, como falar comigo nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26 ao 28. Quem encontrou, olha para o teu irmão e diga: eu já encontrei. Glória a Deus. Diz assim: irmãos, reparai, pois, nas vossas vocações, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobres nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são. Então, nós escolhemos aquilo que nós vemos, aquilo que nós imaginamos, e nós vamos escolhendo, né? Mas Deus não, Ele escolhe e está escolhido. Ele não vai questionar, Ele não vai chegar para você assim dizer: você quer fazer parte do meu rebanho? Você quer fazer parte do meu exército? Não, Ele olha para você e diz: é meu, está escolhido, eu vou trabalhar na vida dele. E às vezes nós não conseguimos entender. Então olha só, Deus, a escolha de Deus parece coisas loucas ou maluca, né? A escolha é um ato de escolher, ou seja, uma seleção, um gosto, uma preferência ou uma opção. Então, nós vemos aí que Deus escolhe. Nós olhamos hoje, né, para um time de futebol, ele escolhe os 11 melhores jogadores para jogar. E tem mais, mas ele escolhe os 11, porque é a opção do homem, é o momento dele que ele vê com os olhos e que ele acha que vai dar certo. Mas Deus não, Ele escolhe, pronto, acabado. Ele falou, Ele olha para você, diz: mas eu nunca fiz isso. Falou, mas eu estou escolhendo, porque a partir do momento que Ele escolhe alguém, Ele diz: vou preparar, porque eu escolhi, eu sou responsável pela escolha. Então eu creio que nessa noite, dizendo, a escolha de Deus é o que Ele escolhe e está escolhido. Ele não se preocupa se vai dar certo ou não vai dar certo.
O que ele escolheu é para dar certo. Olha para o teu irmão e diga: você é um escolhido de Deus? Se você é um escolhido de Deus, já deu certo. Deus não escolhe pessoas erradas, Ele escolhe a pessoa certa e correta. O problema é que somos nós que pegamos o caminho errado, ouvimos a palavra errada. Deus fala a palavra certa e parece que nós não entendemos. Então Deus está dizendo assim: a escolha de Deus é correta, mas os escolhidos não discernem, né? Deus, o que Deus escolhe? Ele escolhe, olha só, para Ele formar uma nova geração, uma nova nação, Ele escolheu um homem totalmente desconhecido da sociedade. Livro de Gênesis capítulo 12, a Bíblia diz que Ele vai e escolhe, chega aí onde mora Abraão, escolhe ele, diz: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque de ti farei uma grande nação. Mas se você vê uma história posterior, Abraão não tinha contato com Deus, parece que eles não se conheciam. Você não vê lá que Abraão, lá antes, Abraão, homem temente a Deus, que buscava Deus, que ia para a igreja, ia para a sinagoga, e levantava as mãos e disse: Senhor, estou aqui, preciso fazer a tua obra, quero fazer alguma coisa. Não encontramos isso, né, pastor? Mas um dia Deus falou: Abraão, sai do meio da tua parentela, porque farei de ti uma grande nação. Feche teus olhos. Será que Deus ainda não falou com você no decorrer desses tempos que Ele te criou? Sabe por que Ele escolheu Abraão? Pela mesma coisa que Ele te escolheu, porque foi Ele que criou Abraão. E se foi Ele que criou Abraão, foi Ele que te criou com um grande projeto na terra. Então Ele chega e escolhe Abraão, não fala nada, diz: ó, eu estou escolhendo porque eu sei o que é que eu vou fazer. Abraão ia fazer uma coisa que não existia. Exemplo: se Deus, olha só, se Deus fosse colocar uma frota de mototáxi, quem será que Ele escolheria aqui, Eduardo? O Júlio. Mas o que Deus vai criar ainda não existe. Por isso que escolhe alguém que não sabe fazer, que não tem habilidade, para Ele preparar, para que Ele possa dizer: fui eu que escolhi, fui eu que ensinei, e agora vai caminhar na minha direção e vai dar tudo certo. Se tem alguém que está entendendo, vai adorando, glorificando, porque tem escolhido de Deus aqui. Então a escolha de Deus é algo extraordinário. Ele escolhe Noé com um propósito. Primeiro, salvar uma família. A única família que foi salva no dilúvio foi a família de Noé. Então ele olha para Noé, olha para a situação, olha para a família: eu preciso escolher alguém, eu preciso ter uma família nas minhas mãos para recomeçar tudo de novo. Então feche teus olhos. Será que Deus por acaso não escolheu você por causa da tua família? Ele quer fazer um renovo, Ele quer recomeçar algo que Ele ainda não tinha feito através da tua família. Se Ele está falando com você, vai adorando e glorificando, porque Ele está no local dizendo: eu estou escolhendo alguém novamente. Olha só, Ele escolhe Davi para ser rei de Israel, olhando por uma visão física, sem condições nenhuma, mas Ele escolheu, e ninguém questionou Deus. Você viu quando aparece alguém que parece que houve uma transformação, estava lá no pasto de ovelha, ou estava em algum lugar, de repente entra para uma igreja, com uma Bíblia debaixo do braço, transformado, dando glória a Deus, aleluia. Dali uns dias já está ministrando a palavra, dali um dia ele está falando em mistério, dali um dia está fazendo coisas extraordinárias. As pessoas questionam, não questionam? Por que ninguém questionou quando ele escolheu Davi? Nem Jessé teve condições de questionar. Primeiro falou: tem um lá. Falou: se tem alguém, esse é o escolhido. Não se assentaremos na mesa enquanto ele não chegar. Ele escolhe Samuel para ser profeta. Sabe quantos anos Samuel tinha? Talvez
8 anos, 12 anos, escolheu Samuel para ser o profeta, para profetizar em Israel, porque não havia profeta em condições. Ninguém questionou, nem o sacerdote Eli. Olha, pensa bem, ali em 1 Samuel capítulo 3, estava o sacerdote Eli dormindo no aposento, o Samuel, o jovem, o menino Samuel dormia junto à arca de Deus, chama a primeira, chama a segunda, chama a terceira, e o sacerdote não pôde questionar, Deus, por que não me chama a mim? Ele falou, Samuel, se te chamar outra vez, diga assim, fala que teu servo ouve. Feche seus olhos. Se alguém te questionou, meu irmão, comece a dar glória a Deus, porque quem te escolheu foi Deus. Então a escolha é dele, e quando ele escolhe, acabou, está escolhido. Ele não muda a trajetória da escolha. Ele vai até o fim, ele usa na terra. E se for para fazer alguma transformação, quem vai transformar ele. Então a escolha é essa. Nós escolhemos o que nós vemos, às vezes o que nós ouvimos, né? A pessoa vai comprar alguma coisa na loja lá, você vai disposto a comprar alguma coisa, chega lá o vendedor, ele conversa. Tem algum vendedor aqui de loja? Ele conversa ali, ele conversa e faz às vezes a pessoa levar aquilo que ele não almejava. Não é isso? Mas ele não foi para comprar aquilo lá, porque alguém influenciou, leva isso aqui, e os olhos começam a ver, e começam a sentir desejo de ter aquilo ali. E ele possui, mas Deus não. Deus, ele não precisa de ajuda de ninguém para escolher, né? O vendedor, ele tem que se auxiliar. Deus não precisa de ajuda. Feche teus olhos e comece a pensar, Deus não precisou de ajuda de ser humano nenhum para te escolher na terra. Ele olhou para você e falou, é meu escolhido, é minha escolhida, e quem vai fazer um instrumento sou eu. E se tem instrumento de Deus nessa noite, começa a adorar e glorificar o nome dele. Deus escolhe e acabou. Olha só, Jesus, ele está passando num lugar chamado Jericó. Ele escolhe a casa de Zaqueu para passar a noite. Escolhe a casa, sabe o que é isso, Roger? Escolheu a casa de um pecador para passar a noite. Quem escolheu a casa? Zaqueu ofereceu a casa para ele? Não. Zaqueu sobe na figueira, Jesus vai passando, ele para de Zaqueu. Olha só, quando Deus escolhe, ninguém questiona. Alguém podia até cochichar lá, olha lá, vai para lá, está escrito lá, vai para a casa de um pecador. Ele para, olha para cima assim, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Feche teus olhos mais uma vez e fica imaginando o que é que Jesus pensou quando ele te escolheu. O que é que ele estava planejando, e o que é que ele imaginou, e o que é que ele ainda tem para fazer através da tua vida, porque um dia, como ele olhou para Zaqueu, sabendo quem era Zaqueu, porque que Zaqueu estava trepado, sabendo que a multidão não gostava de Zaqueu, falou, Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ficar na tua casa. Se você está entendendo, a escolha foi dele, não foi minha. Abra a boca, glorifica, porque ele sabe o que vai fazer e o que está fazendo com você. Quantas vezes nós questionamos, mas como é que pode? Como é que pode uma coisa dessa? Pode, porque Deus, olha só, escolheu a casa de Zaqueu. Quando os discípulos estavam ali no mar da Galileia, Jesus chega e havia vários barcos. Ele escolheu o barco de Pedro para fazer a pesca maravilhosa. Ele escolhe quem ele quer, mas ali tinha outros barcos de pescador. Ele chega e diz, Pedro, pega teu barquinho, vai mais para o fundo do mar, lança a rede do lado direito. Pedro quis questionar, mas a escolha foi do mestre.
Quando Deus escolhe, Ele já tem um milagre preparado. Quando Deus escolhe, Ele já tem a resposta. Sabe o que Deus está dizendo? Eu já escolhi pessoas aqui, eu já tenho a resposta preparada. Não serão envergonhados, mas eles serão honrados. Eu serei exaltado através da vida dele. Adore e glorifica, porque ele está no local e dizendo: a escolha é minha, é eu que vou realizar, é eu que vou transformar. A Bíblia diz que havia mais 7 discípulos, e os 7 discípulos eram pescadores, Roger, e eles ficaram a noite inteira. Sabe o que é isso? Não pegaram nem sequer um peixe. Agora ele escolhe justamente o barco daquele que convidou todo mundo para pescar, e diz: vai um pouquinho mais profundo do mar, lança a rede. Eu acho que os discípulos falaram: o que é que vai acontecer? Mas de repente Deus falou: quando eu escolho, eu honro. Diga para a pessoa que está do teu lado: se Deus te escolheu, Ele vai te honrar nesta terra, na frente daquele que não acredita no teu chamado. Se você está entendendo, vai abrindo a boca e glorificando, porque Ele olha para você e diz: eu vou te honrar, porque fui eu que escolhi. Não foi qualquer um que nos escolheu, foi Ele. Escolheu o barco de Pedro. A última ceia, a última ceia que Jesus teve com os discípulos, ceia é muito importante, não é? Sabe onde é que ele foi? Na casa de quem que ele escolheu? A casa do Simão leproso. Fazer pastor Roberto, será que nós tínhamos coragem? Fazer uma ceia na casa de um homem leproso. Lepra era imundícia para judeu. Ele escolheu, ter escolhido, mas creio que antes de ele chegar na casa, a lepra tinha ido embora. Quando Deus escolhe, ninguém questionou. Os discípulos podiam dizer: Jesus, mas Simão lá, ele é leproso, mas eles só obedecerei. Se você está entendendo, não questione. Tem um hino assim: questiona ou adora. Diga, não questione, obedeça, porque quando Ele fala, Ele cumpra. Quando Ele dá ordem, Ele realiza, porque Ele é Deus, o escolhido dessa noite. Quem sabe é você que Ele está olhando nessa terra e dizendo: é contigo que eu estou falando, porque fui eu que te escolhi. Eu não estou preocupado quem você era, eu estou preocupado no momento que eu ler para você e diz: agora você é meu, farei de ti um grande homem, uma grande mulher de Deus. Se você está entendendo, aplauda, glorifica o nome dele, porque é a escolha dele nessa noite. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas será que é verdade? Por que está escrito em Coríntios? Ele diz assim, ó: pelo contrário, escolha as coisas loucas desse mundo para envergonhar os sábios. Já pensou? Sábio famoso lá do passado, não conheci, ainda bem, nem quero conhecer. Sócrates, o maior sábio famoso. Se Jesus escolhesse ele, ou Deus escolhesse esse, ele já era sábio, mas escolhe você, que diz que não tem sabedoria nenhuma, para falar coisas que ninguém conhece, para revelar coisas grandes e ocultas que ninguém conhece. Fala: mas como é que pode? Eu estudei tanto, e agora essa pessoa está me trazendo uma palavra que eu nunca vi falar. Ele diz assim: escolha as coisas loucas para confundir os sábios. Ele diz aqui, ó, não sei o que faz escrito, né? Para envergonhar os sábios. Escolha as coisas fracas do mundo. Para quê? Envergonhar a fraca. Quem lembra de Davi? Davi, ele não podia colocar o capacete de Golias, que ele ia cair de um lado. Eu falei: escolhi Davi, Golias não. Então ele escolhe as coisas fracas. E nós, quando nós se tornamos fracos, significa que nós estamos na dependência dele. Se tem alguém na dependência dele nessa noite, ele vai mudar a tua história. Então, quando Deus escolhe, ele escolhe e não questiona. A Bíblia diz que Jesus escolhe uma virgem para ser mãe. Pode? Será que pode? Pela lógica não, mas quando Deus escolhe, realiza. Acabou. Ele escolhe uma virgem para ser mãe, e ninguém questionou. A mãe do maior homem da face da terra. Ele escolheu a Virgem Maria para ser o quê? Para ser a mãe de Jesus.
Pela lógica, ia escolher não sei quem. Se ele manda um pastor escolher, ou se ele manda um sacerdote, a escolha ia ser errada. Mas diz, essas coisas incríveis sou eu que escolho. Diga para o teu irmão, as coisas incríveis, sobrenatural, é só Deus que escolhe, e você faz parte da escolha dele nessa noite. Ele olha para você e fala, ali está meu escolhido, ali está minha escolhida, eu preciso revelar para ele algo que ele ainda não sabe. E se ele está falando com você, você se sente um escolhido, uma escolhida, vai adorando e glorificando o nome dele, vai agradecendo a ele, porque a escolha foi dele. Um dia ele olhou para a terra e disse, ali está meu escolhido, ali está minha escolhida, vou mudar a história dele, vou colocar minha palavra no coração dele, vou trazer para ele a minha sabedoria, vou entregar para ele os meus dons, vou fazer dele um instrumento que ninguém vai entender na terra, porque fui eu que escolhi. Então só tem escolhido nessa noite esse local. A Bíblia diz que Jesus era filho do dono do ouro e da prata, não é? Ele vai entrar em Jerusalém. Quando um rei, quando um príncipe vai entrar numa cidade, eles pegam, o que eles pegam? O melhor, naquela época, hoje ia pegar um carro blindado, né? Eles iam pegar o melhor cavalo. Sabe o que Jesus escolheu? Estou escolhendo um jumentinho, e ninguém questionou. Escolhe um jumentinho pequeno, novo, que nunca ninguém tinha montado. Mas como que um rei vai andar no jumento? Quando Deus escolhe, Ele escolhe. Era para servir o rei. Diga para o teu irmão, você foi escolhido para servir o rei. Quando ele escolhe, olhe para ele, não olhe para quem não foi escolhido, mas olhe para quem te escolheu. Se você está entendendo, olha para quem te escolheu, não olha para aquela pessoa que ainda não foi escolhido, porque aquela pessoa não vai acreditar. O importante é que quem te escolheu acreditou em você e disse que vai dar certo. Se você está entendendo, continua adorando e glorificando o nome dele. A escolha é dele, não é? Então olha só, ele escolhe um jumento para entrar em Jerusalém. Até o rei de Jerusalém, quem comandava lá, ficou preocupado, né? Olha só, falei que ele escolheu uma pessoa estranha para fazer uma nova geração. Mas se você olhar para essa pessoa que ele escolheu, chamado Abraão, ele fez uma promessa: sai do meio da tua parentela e te farei uma grande nação. Ele traz Abraão e leva para o caminho dele, e passa-se 25 anos ensinando Abraão. Depois de 25 anos, nasce a promessa. Você viu porque ele não entrega a tua promessa antes do tempo? Então ele entregou a promessa no tempo determinado. Demorou 25 anos para nascer Isaac, porque sabia que Abraão estaria preparado para qualquer desafio. Pergunta ao irmão, você está preparado para um desafio da parte de Deus? Gênesis capítulo 22, Deus diz para Abraão: dá-me teu único filho, o filho que tu mais ama, me leva para a terra de Moriá, me oferece em sacrifício. Por que demorou 25 anos? Para ver realmente se Abraão tinha realmente aprendido que Deus era o Deus do impossível. Feche teus olhos, Deus está ensinando. Tem um louvor que diz aí, né? Está doendo, mas estou aprendendo. Diga para o teu irmão, feche teus olhos, diga: Deus está me ensinando, a minha promessa vai chegar, é por isso que ainda não recebi, eu estou aprendendo a caminhar com Ele. Abraão andou com Deus e se tornou amigo de Deus. Você tem crente entendendo? Abra a boca, glorifica e aplauda o nome dEle, que Ele vai te chamar de amigo também. Precisou andar com Ele para aprender. Deus ama um povo abençoado. Cadê o povo de Deus aqui? Oh, aleluia. Começou a ficar bom. Deus ama tanto aquele povo, Ele tira do Egito e leva para a escola dominical dele. Quem participou da escola dominical? E a escola dominical dele durou 40 anos no deserto.
40 anos no deserto. Deus escolheu aquele povo, mas eu preciso ensinar meu povo, porque a promessa que era a terra de Canaã, uma terra que manava leite e mel, mas nessa terra tinha possessão, tinha gigante. Israel ia ter que possuir a terra. Então preciso preparar o meu povo, e preparou o povo dele no deserto. Quando eles passam Jordão, quem não foi preparado, ficou no deserto. Mas todo crente que passou no Jordão estava preparado a lutar pela promessa. Você tem crente entendendo, vai adorando e vai dizendo: eu já passei o Jordão, eu vou lutar pela minha promessa, porque eu sou um escolhido. Então levou o povo para lá e ensinou. Então a escolha de Deus, olha só, como eu falei aqui, escolheu Noé com 500 anos. Será que alguém escolheria alguém hoje, pastor Roberto, com 60 anos, para construir algo grande? Não, né? Mas Deus escolheu com 500 para fazer uma arca que nunca ninguém tinha feito. Será que Deus estava preocupado em se ia dar certo? Não ia? Será que Deus estava preocupado se Noé ia concluir ou não ia concluir? Nem um pouquinho, porque ele sabia: eu escolho, mas eu estou junto nessa obra. Sabe que Deus está dizendo para você: eu te escolhi, é difícil, mas eu estou junto nessa obra e vai ser realizado. Só quem está entendendo, abre a boca e glorifica que Ele está na casa. Por isso que Ele escolheu. Eu estou escolhendo, Ele vai estar lá, mas eu vou estar junto, eu não vou arredar meu pé. Eu sei quem é Noé, eu sei quanto é difícil, nunca ninguém fez. É por isso que eu vou estar lado a lado, junto com Ele, para orientar, para abençoar e fortalecer. E quando Ele não puder, quando a força dele acabar, eu coloco minha mão e coloco a longarina no lugar. Se você está entendendo, feche seus olhos e comece a adorar. Adora, porque Ele vai descer na tua causa, Ele vai entrar na tua promessa, Ele vai entrar nesse projeto e diz: as minhas mãos estão contigo, porque é Ele que escolhe. Se fosse um rei que tivesse escolhido Noé, passou os 10 anos e falou: Noé, desiste, vamos mandar outro. Não é assim com nós? Passa um ano, acho que não vai dar mais certo, vou desistir. Passa 2 anos, acho que Deus errou não falar comigo. Não é assim que nós pensamos, pastor Roberto? Passa 10 anos, Noé não desistiu. 100 anos construindo uma arca, para salvar uma família e animais. Deus não desiste, Ele escolhe, né? Olha só, Ele escolheu para fazer a diferença. Então olha só, Ele escolheu, como eu falei aqui, pensa bem, Israel não encontrava mais profeta. Eli era o sacerdote. Presta atenção. Eli, o mesmo sacerdote, que fosse um pastor hoje, que entregou uma revelação, uma profecia para Ana. Lá no capítulo 1, ele diz para Ana assim: que o Deus de Israel te conceda a ti a tua petição. Ana se levanta adorando, glorificando. 1 ano depois ela está com Samuel nos braços. Desmama Samuel e leva para a casa de Deus. Passa alguns anos, Deus chama Samuel por 3 vezes. E o sacerdote sabia que era Deus. Para falar, para revelar coisas que não revelava para o sacerdote. Feche os olhos que eu não sei, mas Deus está aqui olhando para você e diz: eu te escolhi, eu sou responsável pela escolha. Não importa se você olha para alguém e acha que você é menos, que você é o menor, não importa. Se Deus te escolheu, Ele te escolheu com propósito. Olha só, Ele não escolheu a Samuel para cuidar daquele local, daquele templo. Ele escolheu Samuel para fazer de Samuel um profeta, para fazer de Samuel um juiz de Israel, para fazer de Samuel o homem que escolheria o rei de Israel, ou seja, ungiria o rei de Israel. Então a tua escolha é diferente daquilo que ele já escolheu. Olha só, escolheu o menor para ser rei. Pela lógica, Davi nunca poderia ser rei, não tinha estrutura, não era grande, não era preparado, não era guerreiro. Para ser rei tinha que ser forte, tinha que ser guerreiro. Mas quando Deus escolhe, é Ele que prepara. Você fica imaginando, escolheu Davi,
Mandou Samuel ungir Davi. Davi vai para o campo de batalha e encontra Golias. Golias desafia Israel. Davi desafia Golias. A causa não era de Davi, a causa era de Deus, porque Israel era de Deus. Diga para o teu irmão, a tua causa não é tua, a tua causa é de Deus. Houve um desafio, você aceitou esse desafio, então ele não vai deixar. Você olha para a situação, Golias 3 metros, Davi 1,60 m, se acha que a escolha deu errada? Não, Deus falou, eu escolhi, mas esse gigante, quem vai enfrentar sou eu. Davi vai ficar na minha retaguarda, eu vou derrubar ele, para que Davizinho seja honrado, e o meu nome seja glorificado. Ei, se tem algum Davi nessa noite, Deus vai pelejar na tua frente, porque Ele que te escolheu. Deus escolheu, Ele é responsável. Então olha só, como eu falei, escolhe uma virgem para ser mãe. Nunca, alguém nunca iria escolher, mas quando Deus escolhe, Ele escolhe. Já falei aqui, escolheu o quê? A casa de um pecador para passar a noite. Até nós, querido, né? Se você for para um lugar e dizer, ó, aqui só tem a casa de fulano de tal para você passar a noite. Mas ele é muito perigoso, ele não é bem-vindo. As pessoas não gostam. Será que nós passaríamos a noite, pastor? Jesus passou. Porque ele que escolheu. Não foi Zaqueu que ofereceu, ele falou, desce depressa que me convém ficar na tua casa. Então, a escolha de Deus é com ele, a escolha do leproso para ministrar uma ceia na casa de um homem que seria impuro, mas quando Deus escolheu, a impureza vai bater na retirada. Feche os olhos. Eu não sei o que está acontecendo, mas tem um manto forte aqui nessa palavra aqui. Talvez o passado de Simão, o leproso, trazia um pensamento ruim para ele. Talvez ali ele conhecia, agora sabia quem era Jesus, mas o problema dele era sério, ele era leproso, ele tinha uma marca do passado. E as marcas do passado, homem nenhum tira, somente quem tira é Jesus Cristo de Nazaré, através do Espírito Santo. Aqui tem uma revelação muito forte. E agora ele desmanda os discípulos ir para preparar a última ceia, e diz para eles vão encontrar um homem com cântaro. Homem não pegava, pela lei judaica, homem não ia buscar água, era serviço das mulheres. Mas quando Deus dá uma ordem, Ele muda a situação. Se você está entendendo, sinta teu corpo arrepiar, que Ele está ministrando no coração de pessoas essa palavra. Agora Deus já começa, para cada palavra do mestre, Ele já começa a mudar a cultura. Primeira coisa, os discípulos dizem assim, Jesus, mas homem judeu não carrega cântaro de água. E Jesus diz, vai, porque vocês vão ver um homem com cântaro de água. Segue ele, porque nessa casa há de ser feita a ceia. Tem coisas extraordinárias que Deus quer revelar. Só que Deus revela da maneira dele, fala como ele. Nós não acreditamos, ficamos confusos. Há um pensamento negativo na nossa mente, às vezes, como essa passagem. E a Bíblia diz que os discípulos foram e encontraram o homem com cântaro, porque quando Deus dá uma ordem na terra, Ele muda a situação para acontecer aquilo que foi proferido. Se você está entendendo, já começa a adorar e glorificar o nome dele, da cabe a terra. A Bíblia diz que prepara o cenáculo lá em cima na casa do Simão, e ali seria a ceia, mas ele diz, mas ele era leproso. Mas quando Deus entra na vida de um homem, quando Deus entra na vida de uma mulher, quando Deus entra numa família, se eles acreditar no poder de Deus, o passado vai caindo por terra, a lepra, a imundícia vai desaparecer, porque diz, nós vamos preparar algo especial naquela casa, para que seja registrado e conhecido eternamente. Se você está entendendo, quando ele deu a ordem, a impureza da vida de Simão leproso caiu por terra. Feche teus olhos.
E acreditem nele, porque ele vai purificar. E quando ele limpa por completo. Ele limpa por completo, não deixa resíduo, porque ele é Deus. Então ali, ele usa a casa de Simão leproso para ministrar ceia. Uma escolha extraordinária. Jesus escolheu. Diga, é mistério. Jesus escolheu por causa de você. Diga para o teu irmão, Jesus escolheu por causa de você. Jesus escolheu a cruz para pagar a tua dívida. Ele escolheu a cruz. Se fosse hoje, nós ia Caixa Econômica, Banco do Brasil, uma financeira, para ajudar a tua dívida. Ele falou, eu estou escolhendo o pior lugar. O Gólgota se chama lugar maldito. Só ia ladrão e assassino para a crucificação. Eu falei, eu escolho a cruz para pagar a dívida da minha igreja, para pagar a dívida tua, para que hoje você possa, a escolha dele, para que hoje você possa estar sentado nessa cadeira, levantando as mãos, sentindo a presença dele, e adorando e dizendo, eu fui remido pelo sangue de Jesus, a minha dívida foi escolha dele, ele pagou na cruz do Calvário, é por isso que eu sou livre. E se tem alguém livre nessa noite, porque ele escolheu a cruz para pagar a tua dívida, aplauda ele, glorifique o nome dele e se sinta livre na presença dele. Ele escolheu a cruz para pagar a minha dívida. A escolha é dele. Às vezes, olha só, às vezes, quem é amigo de Jesus aqui? Ai, aqueles que têm muita intimidade com ele, às vezes escolhe aquela pessoa para glorificar o nome dele. Ele passava em Betânia, escolhia uma casa, passava a noite, o dia, ali ele era servido, mas a cidade de Betânia, eu creio, aquele vilarejo, não acreditava muito nos milagres de Jesus. Sabe o que ele escolheu? Ele escolhe Lázaro para morrer. Mas Lázaro não é amigo de Jesus? Era. Mas foi Deus que escolheu. Pô. Coloca uma enfermidade em Lázaro, ele vai morrer. Por quê? Porque depois o amigo dele vai voltar e vai ressuscitar ele. Às vezes tem alguma coisa que acontece na sua vida, e nós falamos, mas eu sirvo a Deus. Por que está acontecendo isso comigo? Não se preocupe. Continua orando, continue glorificando, porque quando ele voltar a falar com você, o milagre vai ser extraordinário, vai impactar a cidade, vai impactar a vizinhança, vai impactar as pessoas aonde você congrega. Eu não sei o que está acontecendo, mas se você tem intimidade com ele, isso que está acontecendo na tua vida, é para o nome dele ser glorificado, e reconhecer que ele não te abandonou, não vai te abandonar, ele continua sendo teu amigo, porque foi ele que escolheu. Levanta as mãos, começa a adorar e glorificar o nome dele. A maior escolha, ele escolheu a cruz para pagar a minha dívida. Cadê os escolhidos de Jesus aí? Olha no olho do teu irmão e diga, qual é o propósito da tua escolha? Qual é o propósito da nossa escolha? Essa é para encerrar. Jesus escolheu você para um propósito. Sabe aquelas pessoas? Jesus vai lá onde ele está e traz ele. Se aproxima. Ensina o caminho dele. Transforma ele, cura ele. Tira todas as pisaduras físicas e da alma. Dá para ele um trabalho honroso, Marcelo. Dá, de repente a pessoa não é casada, dá uma esposa, um esposo maravilhoso. Aí dá para ele condições, ele anda até com um carro bonito, até importado, ar-condicionado,
Pensa bem, ele vem para a igreja. Será que Deus permitiu isso só para isso? Não. É que o propósito que ele tem na tua vida é muito maior daquilo que você imagina. Ele ainda vai te usar na terra de uma forma extraordinária. Mas qual é o chamado? Eu também não sei, não posso falar, porque a escolha foi dele, o propósito é dele. Ele olhou para você, olhou para a terra e viu, ali precisa ser restaurado. Ei, lá precisa de alguém. Estou escolhendo, tá? Ele não sabe, mas vou preparar ele, vou preparar ela e vou usar de uma forma extraordinária. Meu nome será glorificado e ele será honrado e conhecido. Se tem alguém que está entendendo e tem chamado e foi escolhido, levanta as mãos e começa a adorar e glorificar, porque ele te escolheu. Ei, chamará biserede tete kamanashai. Oh, alabaçarena da gachuri que derei. Feche os olhos. Pense no escolhido aí, que você conhece, uma personagem da Bíblia, que passou por uma prova bem difícil, e na prova acabou tudo. Até o desobediente, até o Jonas desobediente, escolhido. Deus escolheu Jonas para uma missão. Deus não escolheu Jonas para passear de barco. Jonas, te escolhi para quê? Você vai pregar em Nínive, e Nínive vai se converter. Ah, não, aquele povo não merece ser convertido. Você vai. Jonas muda de direção. Falou, peraí. Deus falou, mas quem escolheu foi eu, Jonas, não é você que escolhe. Diga para o teu irmão, quem te escolheu foi Deus, não foi você que escolheu a Deus. Nós limos ali, João 15,16, não fosse vós que me escolhesse a mim, mas eu vos escolhi para que ide e dei fruto, e o vosso fruto permaneça. Ô Jonas, mas fui eu que te escolhi. Então vai para Nínive. Não, eu prefiro ir para o fundo do mar. Tem pessoas que dizem assim, aqui não tem, mas eu já vi pessoas dizendo, não, eu prefiro pagar o preço do que fazer a vontade de Deus. Eu prefiro pagar o preço do que ir para a igreja. Tem gente que diz assim, nem, eu prefiro pagar o preço, mas não aceitar Jesus. Você conhece alguém? Tem alguém que fala isso, sem conhecer. Ele vai para o fundo do mar, mas quando estiver lá no fundo, Deus falou, tá bom aí o negócio, tá bom aí, não está não, então eu vou te resgatar, mas vou te resgatar para cumprir o propósito, porque eu também te escolhi. Nada se perde quando Deus escolhe. Levanta as tuas mãos, começa a adorar e glorificar esse Deus nessa noite.